A paz do Senhor, meus queridos. Eu gostaria de desejar muita paz para você, para sua família. E como sempre, eu desejo que todos vocês estejam cobertos pelo Senhor, debaixo das mãos protetoras do nosso Deus. Mais uma vez, estamos nos reunindo para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nesse trimestre de 2020, o segundo trimestre, nós estamos estudando sobre a igreja eleita, a eclesiologia, baseado no livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, aos Efésios. E o tema de hoje, especificamente, nós iremos estudar sobre a iluminação espiritual do crente. É a lição de número 4. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez que estamos estudando esta lição não só como pré-aula, mas também para os irmãos da nossa igreja em particular e também de outras igrejas que não está tendo aula por conta dessa pandemia e as pessoas estão aí fazendo a escola bíblica online. Então estamos aproveitando essa ocasião para também ofertar aos irmãos esta oportunidade de estudar conosco de forma também online. É um incentivo para se aplicar o estudo da Bíblia Sagrada e também da revista da CPAD, cujo trimestre que está aí sendo muito bem explicada pelo pastor Douglas Batista. E essa aula especificamente nós vamos estudar sobre essa iluminação, ou esse ponto de vista, iluminação espiritual do crente. O texto áureo está inserido na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui está, espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, sabedoria, sabedoria e revelação. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, é uma pluralidade, riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E se você entrou agora no nosso canal, eu gostaria que você desse uma olhada na aula anterior, que fala sobre os eleitos, eleição, predestinação. E também, você que de repente parece que caiu de paraquedas aqui, eu quero dizer que não foi em vão, não foi à toa. Não, isso não é fruto do acaso. Com certeza o Espírito Santo te direcionou a estar aqui conosco. Eu quero te dar um bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal. Nesse lado aqui, deixe o seu joinha, o seu like para fortalecer esse canal, para que essa mensagem seja divulgada e se estenda a outras vidas, que o YouTube leve essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvi-la, se assim você achar que isso é necessário. Acredito que Deus vai te usar nesta empreitada. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Está no livro que Paulo escreveu aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 1, os versículos 15 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1,15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos
e pondo à direita nos céus, acima de todo o principado e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude ou a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Que leitura tão linda, tão compacta. Neste estudo bíblico, nesta ocasião, nós iremos estudar dentro de 3 pontos principais ou 3 tópicos que têm os seus sucessivos subtópicos. E os 3 tópicos o primeiro, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Neste tópico, o nosso objetivo é destacar a vocação das riquezas da glória, inclusa na herança divina. O segundo tópico que nós iremos estudar é a sobre-excelência, parece uma redundância, sobre excelente grandeza e força do poder divino. Neste segundo tópico, falando sobre a sobre-excelência do poder divino, o nosso objetivo, vamos alcançar esse objetivo, que é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro e último tópico, nós vamos estudar a respeito de Cristo, o nosso exemplo de exaltação. E neste terceiro tópico, o nosso objetivo a ser alcançado é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, se nós alcançarmos esses 3 objetivos centrais, estaremos aí dando cabo a esta aula com maestria. E peço a Deus em oração para que você seja iluminado, seja plenamente, ricamente abençoado pelo conhecimento da palavra de Deus. Claro que dentro das minhas limitações, vou procurar ser um instrumento de Deus, um canal de bênção para a sua vida. E aqui eu confesso que aprendo muito nesta ocasião em que nós nos aprofundamos aqui para, junto com os meus irmãos, compartilharmos desse tesouro que é a palavra de Deus. A introdução diz o seguinte, que ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele indica uma longa sentença assim dividida. 3 partes ele divide essa sentença. Primeiro, ação de graça está nos versículos 15 e 16, obviamente estou falando do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Então ele fala em ação de graças nos versículos 15 e 16, depois a oração intercessória, ele intercede, ele se coloca na condição de intercessor nos versículos 17 ao 19, e a terceira e última divisão dessa sentença é a confissão de louvor e exaltação, que está dos versículos 20 ao 23. Então, nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Glória a Deus. Então Paulo aqui, ele procurou 2 coisas. O seu objetivo era procurar que as pessoas crescessem e amadurecessem. Ele procurou o crescimento e também o amadurecimento da igreja. Tanto que as 2 orações de Paulo na carta que ele escreveu aos Efésios têm o mesmo objetivo: os irmãos abrissem os olhos, iluminassem os seus olhos ou os olhos do seu entendimento para o conhecimento de Deus e de sua palavra. A esperança da vocação e as riquezas da glória é o primeiro ponto. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ação de graça e intercessão, o primeiro subtópico. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como
Primeiro, eleição. Segundo, predestinação. Terceiro, filiação. E quarto, o dom do Espírito. Então está aqui as 4 bênçãos espirituais recebidas. Primeiro, fomos eleitos, predestinado. Depois de predestinado, fomos colocados como filho, é a bênção da filiação. E depois o dom do Espírito Santo. Ou seja, um não existe sem o outro. Deus não dá o dom do seu Espírito a quem não é seu filho. Ou seja, antes de receber o dom do Espírito, o homem é filho. Antes do homem ser filho, ele foi predestinado a ser filho. Não predestinado no contexto da sua individualidade, mas da sua coletividade, porque a igreja é um corpo. Aqui, onde nós estudamos na lição passada, nós entendemos que o que foi predestinado foi o corpo de Cristo, na sua totalidade como igreja. E nós falamos sobre 3 igrejas, não a igreja local nem a igreja individual, mas a igreja universal, a universal assembleia, ou o corpo universal de Cristo. Então esse corpo universal que foi predestinado aos céus, antes mesmo de ser predestinado, ele foi eleito. E eleição, no contexto das eleições, a gente entende que um político que foi eleito foi porque ele foi escolhido pelo povo. Então nós somos eleitos por Deus porque nós somos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do século. E quando eu falo em escolha, eu não digo aqui que Deus escolheu uns para ir para os céus, nem outros para escolheu para ir para o inferno. Dê uma olhada na aula anterior que você vai entender muito bem isso. Deus, a vontade dele é que todos se salvem, mas ele sabe aqueles que vão chegar até o fim. Aí a gente pergunta, mas por que Deus, então, permite que as pessoas que não vão perseverar até o fim tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho? Justamente por isso, porque dentro dos 49 atributos de Deus, cujo maior deles, sem dúvida nenhuma, é a sua santidade, está incluso também o atributo do seu amor e da sua justiça. Então Deus, ele ama muito, mas ele não pode fazer com o seu amor entre em detrimento com a sua justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça, porque senão Deus estaria anulando a própria obra do Calvário. Se ele destinasse um para a salvação e o outro para a perdição, não precisava o homem ser redimido pelaquilo que Cristo fez, que é a sua obra substitutiva, a sua obra expiatória. Então a verdade é que Deus abriu o leque da salvação e as portas da salvação para todos os homens. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Cristo, o homem, e é da vontade de Deus que todos se salvem. Todos é uma palavra inclusiva, todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas por que nem todos se salvam? Isaías 53, 6 diz que ele levou a iniquidade de todos, morreu pelo pecado de todos. Mas o mesmo Isaías 53, no versículo 11, diz que ele verá a obra da sua alma e ficará satisfeito. Mas por que Jesus ficará satisfeito? Porque ele vai ver que nós somos o resultado, o fruto do seu trabalho, por isso que ele vai ficar satisfeito. Mas a Bíblia diz que nessa satisfação, ele vai ficar satisfeito por ver que muitos, veja que não foi todos, ele levou a iniquidade de todos, mas muitos foram salvos ou foram justificados. Não foram todos, porque nem todos quiseram. Tanto que Isaías, no capítulo 53, ele começa dizendo que nem todos deram crédito a essa pregação. Quando o próprio Paulo, ele pega o que Isaías falou no capítulo 53 e aplica para os irmãos de Roma no capítulo 10, ele diz no versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nem todos deram crédito a essa pregação. Então a verdade é que o homem tem um livre-arbítrio de ouvir, seguir ou não. Então Deus, ele mostra que ele chamou a todos, deu oportunidade a todos, mas elegeu apenas aquele que ele sabe que vai chegar até o fim. Nós não sabemos, por isso que pregamos o evangelho a todos, para que Deus mostre no grande dia que ele tinha vontade, desejo, amor de salvar a todos, mas os homens não chegou à salvação por conta das suas próprias decisões. E o homem vai um dia colher o fruto das suas decisões. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz, não erreis, aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Quem planta no corpo ou na carne vai colher a corrupção, mas quem planta no espírito colherá a vida eterna. Então cabe a você aonde você está plantando. Eu quero dizer que você planta o que você quer, não é obrigado a plantar.
agora você vai ser obrigado a colher a qualidade da semente que você plantou. A colheita é inevitável. Você planta se quiser, agora a colheita é inevitável. Agora, fazendo alusão a tudo isso aqui, esses são os 4 benefícios, as 4 bênçãos. Ele nos elegeu, predestinou, nos colocou como filho, ou seja, a bênção da filiação, e nos deu o dom do Espírito Santo. Então, para ter o dom do Espírito Santo é preciso ser filho. Para ser filho é preciso ser predestinado ou salvo. Predestino é colocar um destino antes do futuro, ou seja, pré é aquilo que vem antes de pré-história, de pré-natal, enfim, eu falei isso na aula passada, novamente dê uma olhada lá, esse é o meu apelo. Destinação é o destino, ou seja, é entender o futuro desde o passado. Isso aqui não é só presciência, em termos de conhecer o futuro no passado, mas colocar um destino, dar um destino. Então Deus, ele deu um destino à sua igreja, a igreja vai ser salva e pronto. Agora, que igreja é essa? Não é a igreja local, nem a igreja individual, mas é o corpo universal de Cristo, que é composto de vários irmãos individuais que congregam em igrejas locais, com placas de denominações diferentes, desde Batista, Igreja Metodista, Renovada, Assembleia de Deus, igrejas pentecostais e por aí afora. Deus vai tirar a igreja do meio da igreja. Então, essas são as 4 bênçãos. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores, Paulo, o espírito de sabedoria e revelação. 2, espírito de sabedoria e revelação. Paulo estava ciente disso, que o espírito de sabedoria e de revelação. Por muitas vezes, a Bíblia mostra aí a revelação como o dom também daquilo que entende as coisas que estão além da superfície, que é o discernimento, diacrises. A palavra diacrises tem uma raiz muito semelhante ao acrílico, e o acrílico é como esse vidro aqui, você vê a transparência. Tudo que está por baixo do acrílico não fica escondido. Então, o diacrises, que é o discernimento, faz com que você veja as coisas que estão por baixo como se tudo fosse transparente. Então, Paulo pedia para que os irmãos tivessem sabedoria, que esse é o dom de você entrar e sair em qualquer situação, ou seja, tomar as melhores decisões, as decisões mais coerentes, mais corretas, esse é o dom de sabedoria. Mas além disso, ter a revelação, ou seja, o diacrises, ver o que está por baixo, ver as coisas além da sua superficialidade, adentrar ao Evangelho e conhecer aquilo que realmente Deus quer de cada um, ou seja, era como se fosse um dom do próprio Espírito. Ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. As riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo aqui, ele fala sobre a esperança da vocação, nós fomos destinados à esperança da salvação, as riquezas da sua glória e a grandeza a conhecer a grandeza do poder de Deus. Tudo isso, o homem ele é incapaz de conhecer a esperança da salvação, as riquezas da sua glória e a grandeza do poder de Deus, se ele não tiver o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, isso se torna impossível. É o que Isaías diz lá no capítulo 11, versículo de número 2, Isaías fala de 7 características do Espírito do Senhor. Ele fala sobre o Espírito do Senhor, aí ele fala sobre o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Engraçado que esse Espírito que a Bíblia fala, no terceiro caso, primeiro Espírito do Senhor, depois Espírito de sabedoria, no terceiro caso, que é o Espírito de entendimento, na versão Almeida atualizada, fala espírito de entendimento. Na corrigida, que é a mais usual entre nós, é espírito de inteligência. Mas aqui, entendimento, quando se fala no grego, nós entendemos o entendimento como cardiá, de onde derivou-se, ou de onde surge a palavra coração. Cardiá você entende que é cardíaco, cardio,
Lembra-se de coração. Então, aqui, esse entendimento é o centro de toda a personalidade, porque coração não é apenas um órgão que simboliza o músculo que pulsa o nosso sangue arterial e venoso. Não. Para os gregos e para os antigos judeus, o coração seria a fonte, o centro da nossa personalidade. Então, quando a Bíblia diz aqui esse espírito de entendimento, quer dizer que toda a sua personalidade, o seu ser interior mais profundo, é aquilo que pertence a Deus e que é moldado pelo poder do Santo Evangelho. Vamos agora à esperança da vocação. O que seria a esperança da vocação? Essa palavra vocação, ela aparece por 12 vezes na Bíblia. Ela começa lá no capítulo 11, quando Paulo escreveu aos Romanos, versículo 29, onde aparece a primeira vez a palavra vocação, até a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, me parece que é o versículo 10, inclusive Pedro, ele coloca a palavra vocação dentro do mesmo contexto de eleição. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, deixa eu ver. É exatamente isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, ou seja, eleição a gente aprende que é uma escolha, como Deus nos escolheu. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, você não quer tropeçar? Está aqui o conselho do grande apóstolo dos circuncidados, né? Apóstolo Pedro. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme, vossa vocação e a vossa eleição. Aqui a palavra vocação aparece pela última vez. A primeira vez que ela aparece é em Romanos, capítulo 11, o versículo 29, está escrito... Vamos ver o que está escrito em Romanos 11, 29. Diz assim, a palavra de Deus: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus dá não tem arrependimento. Ele não se arrepende do que o fez. Apesar, o homem pode desprezar, mas Deus, ele não se arrepende. Ele mostra que dá oportunidade a todos. A grande questão aqui é que por 12 vezes que essa palavra só aparece no Novo Testamento, desde de Romanos até Pedro, a Bíblia mostra aqui que, por exemplo, o livro que mais fala em vocação é a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Curiosamente, é aquilo que nós estamos estudando. Desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, versículos 1 e versículo 4. Tanto em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 4, Paulo fala em vocação, e também no capítulo 18, aqui nesse texto, capítulo 1, nesse texto, versículo 18. Então, por 3 vezes só em Efésios ele fala em vocação. Então, isso quer dizer que as outras 9 vezes estão espalhadas em outros livros, para você entender a importância da vocação aqui nesse contexto. E o apóstolo, ele se aprofunda e diz assim: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Conhecer de forma profunda e espiritual o privilégio de serem chamados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Isso aqui o comentarista fez, eu achei muito bacana. Quais são os 3 aspectos? Ou seja, aspecto de tempo, presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro, futuro, presente e passado. São estes aspectos dos 3 tempos principais: passado, presente e futuro. Ou seja, passado, nós somos chamados porque Deus teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, ou seja, desde antes de nascermos, Ele nos escolheu, ou seja, como igreja, o corpo universal de Cristo, Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Isso está no passado. Presente, a chamada abrange o serviço de santificação no presente, ou seja, você não vai ser santo amanhã, nem você vai ser galardoado por ter sido santo ontem, mas esse processo de santificação, ele é diário, ele é dioturno,
A Bíblia fala que é degrau em degrau até alcançar a estatura varonil. Esse processo de santificação, ele é gradual e ele tem que ser evolutivo. Ou seja, se hoje eu estou na escala 1, amanhã eu tenho que procurar ser santo na escala 2, 3 e sempre subindo e não declinando. Eu fico muito triste quando eu ouço alguém dizendo: eu sinto saudades da época que eu profetizava, não profetizo. Da época que eu falava em línguas, já não falo mais, eu não sou renovado, preciso de um renovo. Ou seja, a pessoa está mergulhada em um passado de glória e, infelizmente, em um presente catastrófico, em um presente frio. Precisa urgentemente de um renovo. A Bíblia nos ensina aqui que quando se fala em serviço, em santidade, para o teu viver irrepreensível, um viver em comunhão, você tem que andar de modo digno hoje, não amanhã e nem ontem, mas hoje. Quando chegar amanhã, continua hoje, tá? Na tua terça, o hoje é terça, na tua quarta, o hoje é quarta, e todos os dias. Ou seja, esse aspecto do tempo presente é para que você mantenha essa comunhão todos os dias. E o aspecto do futuro é a participação gloriosa desse futuro, que compreende a vida eterna, ou seja, a esperança de conhecer Deus face a face. Como disse João, assim como ele é, nós assim o veremos. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, nós vamos experimentar as três vontades do passado, do presente e do futuro. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem três vontades: boa, agradável e perfeita. E nesse contexto você vai entender quais são essas vontades de Deus aplicadas na tua vida. Você vai ter esse entendimento que te leva, primeiro, à entrega total. Segundo, a uma obediência irrestrita. E terceiro, a verdadeira fidelidade. Então, esse entendimento vai te levar à entrega total, a uma obediência irrestrita e a verdadeira fidelidade. Porque a verdadeira fidelidade, primeiro, a palavra fiel quer dizer aquele que termina, o que leva até o fim aquilo que iniciou. Por isso que Deus é fiel, ele não deixa nada pela metade. A Bíblia diz: e fiel é aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. Você tem que ser fiel. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, ou seja, até a morte, termine o que você começou. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando aqui nós falamos sobre a verdadeira fidelidade, é ser fiel de verdade, não na frente de câmeras, não na frente de outras pessoas que te admiram, que te aplaudem, ou na frente do teu pastor, ou na frente de quem quer que seja. Você tem que ser fiel até nos momentos onde você está só, que ninguém está vendo, que você sabe que só Deus está vendo. Vamos agora ao subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança. Então, nesse subtópico, a expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, ele deu aos seus eleitos, Colossenses 1,12. Já no termo riquezas, refere-se às maravilhosas bênçãos a que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão, 1, perdão dos pecados, 2, adoção de filhos e 3, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como exemplo, vemos como exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro e então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus, aqui é uma referência, Mateus 25, 34. Algumas coisas que eu quero abordar. A Bíblia diz, quando se fala em salvação, a Bíblia mostra a palavra salvação aí que discorre pela Bíblia inteira cerca de 164 vezes, sendo que dessas 164, 46 vezes no Novo Testamento e 118 no Antigo Testamento. A palavra salvação, ela começa em Gênesis capítulo 49, desde o versículo 18 até Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Então, desde Gênesis 49 até Apocalipse 19, a Bíblia fala em salvação. Só que o texto mais interessante que eu acho de salvação é Hebreus capítulo, no Novo Testamento, é Hebreus capítulo 6, versículo 9.
Então, Hebreus 6:9, a Bíblia diz assim, eu vou ler para vocês, porque eu acho muito interessante, diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, o autor desconhecido aos Hebreus disse que de vós, ou seja, da igreja, eu espero as coisas que acompanham a salvação. E o que é que acompanha a salvação? Nós estamos falando disso agora. Para um salvo, ele legitimamente é salvo quando as coisas que acompanham a salvação está acompanhando a sua vida diária. Então aqui, Paulo fala sobre a sua herança. Deus enfatiza que Deus deu aos eleitos. A herança que Deus deu não foi a todos, foi aos eleitos, ou seja, foram aos salvos. Vai acompanhar a vida dos salvos essa herança. Somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. E as bênçãos que acompanham a salvação, ou seja, as bênçãos que nos acompanham no plano da salvação. Quais são essas bênçãos, como Hebreus falou, que acompanham a salvação? O autor diz aqui, o comentarista: perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, ou seja, a bênção da vida eterna. Primeiro que ele fala do perdão. Eu, ousadamente, eu não falaria apenas do perdão. O perdão, nesse contexto, sinceramente, ainda é muito pouco para se entender o que Deus fez. Deus, ele não apenas perdoou. Primeiro, ele justificou. Claro que eu não estou dizendo que o autor entrou em contradição. Eu estou apenas tentando ser ousadamente, claro, quem sou eu para fazer isso? Mas, assim, com essa oportunidade, ser um pouco mais profundo. A Bíblia mostra que nessa justificação é diferente do perdão, e eu quero trazer um pequeno exemplo. Você está devendo ao banco, por exemplo. Dentro de 5 anos, a tua dívida ela caduca e você é automaticamente perdoado. Eles não vão ligar mais para você, não vão colocar credor na tua porta. Eles não podem fazer isso, porque a sua dívida ela foi perdoada. Só que pela dívida ser perdoada e você não pagou, mas ela apenas foi perdoada, você não terá mais o mesmo crédito no banco. Então isso aí é perdão. Eu estou trazendo dentro de um contexto mais atual para você me entender. Porque a Bíblia diz aqui que a bênção da salvação não é apenas o perdão, mas a justificação. É o que o Paulo falou em Romanos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Por que a justificação? Porque a justificação, essa é a grande diferença. Se você tem a mesma dívida no banco, em vez de você passar 5 anos sem pagar e o banco te perdoar automaticamente, mas você perdeu teus créditos, a justificação é diferente. É alguém que se propõe a ser um sócio seu. E aí ele compra a tua dívida, ou seja, ele pega uma conta vinculada à sua, uma conta conjunta, e ele autoriza o banco, tudo que ele deve, já que eu me associei a ele, ele está associado a mim, tudo que ele deve pode vincular a minha conta. Só que o saldo deste sócio é muito alto. O banco ele tira tudo que você devia para ele, tira da conta desse teu sócio e ainda continua com um crédito muito grande. Ou seja, a tua conta, além de ser perdoada, você não perdeu teus créditos. Isso é justificação. Aquele teu sócio justificou as tuas dívidas. Foi isso que Jesus fez. Então, as bênçãos que acompanham a salvação, primeiro é a justificação, que traz consigo o perdão e uma vida inculpável, ou seja, as tuas culpas e as tuas iniquidades ele levou sobre si. Segundo, as bênçãos que acompanham a salvação é a tua filiação, ele te fez filho, é como alguém que foi comprado para ser escravo, mas quando chegou na casa do Senhor, o Senhor disse: não quero que você seja meu escravo, eu vou registrar o teu nome no meu nome, vou te dar o meu sobrenome e você vai ter os 2 benefícios de ter meu filho. Quais são os 2 benefícios de ser adotado? Primeiro, o benefício do sobrenome e o segundo, o benefício da herança. Tudo que o meu filho legítimo tiver direito, você também terá direito. Ou seja, você vai ser adotado como filho e não apenas como servo, não apenas como escravo. Então foi isso que ele fez. E a terceira coisa é a bênção do porvir, é a vida eterna e o galardão. A Bíblia mostra aqui o galardão e quando a gente olha para o galardão como os herdeiros, nós somos herdeiros de Deus, selados e integrados ao corpo de Cristo. Olha as bênçãos, como fomos herdeiros de Deus, selados pelo Espírito. Você vai ver isso na aula passada, se você quiser dar uma olhada, vai ser muito bom. Selado quer dizer, aquele que começou a boa obra no Deus, o seu Espírito como penhor, como um selo, para provar que ele vai concluir aquilo que ele começou. Ele nos deu o Espírito Santo como garantia. É impossível ser salvo se não tiver o Espírito Santo.
E a terceira coisa, ele nos integrou ao corpo de Cristo. E as bênçãos futuras estão ligadas ao galardão. Por isso que o que você tem passado, meu irmão, eu quero olhar dentro dos teus olhos, pedindo uma licença à escola bíblica para agora ser usado por Deus como um profeta. Independente do que você esteja passando diante desta crise mundial na saúde e na economia, dessa pandemia, saiba que Romanos 8,18 está valendo para você. Que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas que tamanho de glória é esse? Que glória é essa? 1 Coríntios 2,9. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou ainda ao entendimento, ao coração do homem, são as bênçãos que Deus tem preparado a cada um. Entenda que o que vai restar está aí tipificado por ouro, prata e pedras preciosas. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, 12, 13, 14, 15, ele, a partir do versículo 9, aliás, ele começa a falar sobre que nós somos cooperadores de Cristo, nós somos servos de Deus e cooperadores de Cristo. Aí ele começa a falar dos fundamentos, e ali no versículo 11 e 12, ele fala sobre o galardão, e a qualidade do galardão são 6. 3 reprovadas e 3 aprovadas. As 3 reprovadas é madeira, feno e palha. Essa o fogo vai queimar. São pessoas que fizeram obras pensando em si mesmo, pensando em ter curtida, pensando em ter visibilidade, dinheiro, fama. Por isso, quando Paulo fala aos Filipenses, me parece, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a seguir, que o evangelho vai ser pregado por muitos, por contenda, porfia, emulações, inveja, mas importa que o evangelho seja pregado. Mas quem prega o evangelho, quem anuncia o evangelho, faz qualquer tipo de obra de assistência social, qualquer obra de Deus, que seja para o seu bel prazer, para a sua vanglória, ou pensando em si mesmo, tais obras são madeira, feno e palha. O fogo dos olhos do Senhor naquele grande dia vai queimar todas essas obras, não vai restar nada. Agora, as obras verdadeiras são, nesse contexto de Coríntios, a Bíblia diz que as obras que permanecerão, que são as bênçãos futuras, que está no tempo futuro, os galardões de prata, ouro e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. O que seria isso? Resgate, lealdade e dons. Resgate, lealdade e dons. Pedras preciosas, dons. Toda vez que Deus te usou em dons, e você não usou os dons para si mesmo, mas usou para Deus, para o edifício da igreja do Senhor, para a edificação da igreja, para a expansão do reino de Deus. Lealdade. Foram todas as vezes que você foi tentado a desistir, a cair, a voltar atrás, e você foi leal ao teu Senhor, assim como Jó, assim como Daniel e tantos outros. Lealdade. Resgate, lealdade e dons. E resgate são as almas que você apresentou a Deus, que você vai conhecer lá no porvir, lá nos céus. E Deus vai ter alegria de recebê-los como pessoas que você integrou ao reino de Deus, que você foi usado para ganhar para o Senhor. Então está aí os 3 tempos da bênção, passado, presente e futuro. Vamos agora ao tópico de número 2, a sobreexcelência da grandeza e força do poder divino. Então a Bíblia mostra aqui, o poder divino é imensurável, nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera, se esforça, ele se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O primeiro subtópico fala sobre a sobreexcelência da grandeza do seu poder. Sobreexcelência, grandeza do seu poder. Logo, a repetição desses termos indica que apenas, porque sobreexcelência parece uma redundância, mas indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, só Deus pode transformar e salvar o homem. Não adianta o esforço de uma ONG sem o poder de Deus. Não adianta um esforço de uma OS sem o poder de Deus. Não adianta um esforço de uma clínica de reabilitação, com muito respeito a quem trabalha na área. Sem o poder de Deus, o homem não pode ser transformado e salvo. Ele pode até melhorar a vida dele. Ele pode, em alguns aspectos, mudar um pouco a vida dele, mas a verdadeira transformação e salvação só vem proveniente do poder de Deus. E somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar
concretizar, operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Glória ao nome do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre o poder divino. Vamos lá? O poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, força do seu poder. O apóstolo Paulo ele faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, olha só, ele fala sobre segundo a operação, força e poder. Operação, força e poder. O que seria operação, o que seria força, o que seria poder? Esses 3 vocábulos gregos, a Bíblia fala em operação, que é traduzido por energia, ou seja, que também significa eficácia. Qualquer operação, ela não seria operação se não fosse eficaz. Então, operação é eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Operação é algo que está em atividade, vibrando em uma direção. Isso no grego quer dizer operação, não é nada estagnado, é algo que está se movendo em uma direção. Então, quando Paulo falou, segundo a operação, ou seja, algo que move em uma direção. Agora, que operação é essa, Paulo? Operação, aí Paulo fala assim sobre a operação da força do seu poder. Que coisa linda, né? Parece uma redundância, mas vamos o que o apóstolo estava falando. Poder em atividade, ou seja, essa operação está vibrando em uma direção. Segundo essa segunda expressão, força, vem do termo kratos, que esse kratos traz a ideia de intensidade. Então, voltando, essa operação é algo que vibra com intensidade, não está estagnado e não está apenas vibrando, mas tem intensidade, tem nuances que sobe, nuances que desce, ou seja, está em constante movimento. Essa operação, a operação da força. E finalmente, issues. A palavra issues, que significa ou que indica poder inerente de Deus, que lembra muito também do nosso dínamos, dinamis, de onde surgiu a palavra dinamite, explosão ou poder. Então, Deus está sempre em movimentos, né, intensos, e esses movimentos intensos, ele está em um poder inerente, destruindo barreiras, destruindo, é o que a dinamite faz, destruindo qualquer tipo de obstrução. E eu aqui grifei a palavra o seguinte, a frase o seguinte: a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Ou seja, a teu favor que creem, o poder de Deus está sempre em movimento, destruindo a barreira, acabando as obstruções para alcançar você e trazer para você as bênçãos que acompanham a salvação. Então, para se aprofundar nessa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Olha só, força desse poder. Quais são os 3 exemplos? A ressurreição, 1. A ascensão de Cristo, 2. A ascensão, que ele ascendeu aos céus e subiu, está à direita de Deus, 2. E terceiro, a elevação acima de todo o domínio. Então, primeiro, Deus ressuscitou o seu Filho, depois ascendeu aos céus e colocou à direita de Deus. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão, ele tem a revelação dos céus abertos, ele vê Cristo assentado à destra de Deus, me parece que lá a partir do versículo 52, ele começa a falar dessa revelação. E por que Cristo está à direita? Porque à direita de um rei estava o seu principal ministro, a sua principal autoridade ou o seu principal governador. Isso quer dizer que Cristo foi colocado, foi posicionado por Deus, pelo próprio Deus, como autoridade sobre tudo e todos. É o que está escrito quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando ele disse, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aqui fala das 3 formas de Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sendo achado
na forma de servo, foi feito semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de Buda, com todo respeito aos budistas, está acima de Maomé, com todo respeito aos islâmicos, está acima de Maomé, de Buda, de Confúcio, de Demóstenes, de tudo e de todos, um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, ou diante do nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua. A palavra todas é uma palavra que inclui tudo, é uma palavra inclusiva. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Todo homem que morreu, de Hitler, Napoleão Bonaparte, todos os homens que tiveram suas passagens históricas na história da humanidade, todos vão se dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, o poder de Deus se manifestou ressuscitando Jesus, elevando Jesus aos céus e colocando o nome dele acima de todo nome, e colocando como elevação acima de todos os domínios, principados e potestade. Isso é que é poder. O resto é só cócegas. Deus que realmente é dono de todo o poder. E o último ponto da nossa lição é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Por que ele é nosso exemplo de exaltação? Nesse ponto veremos 3 aspectos de Cristo que atestam grandiosamente o poder de Deus disponível também aos crentes. Quais são esses 3 aspectos? Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Foi o que eu falei. O que levantou Jesus dos mortos foi o poder de Deus. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, o que seriam as primícias dos que dormem? Jesus ele não foi o primeiro a ressuscitar. Houve muitas ressurreições anteriores a Cristo e até depois de Cristo. Através dos apóstolos, por exemplo, houve a ressurreição de Eutico, a ressurreição de Dorcas. Então, teve várias ressurreições após Jesus. E no próprio ministério de Jesus, claro que se todo o milagre que Jesus operou fosse colocado, escrito, não teria na época um livro suficiente para escrever, né? Não tinha aquela memória em HD que a gente tem hoje. Então era escrito, as coisas eram feitas manuscritamente. Então João no capítulo 21, versículo 25, vai ser o evangelho, ele diz que não caberia em livro nenhum do mundo, caberia os milagres que Jesus fez. Então, nesses 3 anos e meio de ministério, Jesus operou milhares e milhares de milagres, mas catalogados na Bíblia, nós vemos 35 milagres de Cristo. Sendo que desses 35, não quero falar dos outros pormenores, mas 3 são ressurreições. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o seu grande amigo Lázaro. Então aí tem 3 ressurreições. Jesus operou essas 3 ressurreições antes dele morrer e ressuscitar, então ele não foi o primeiro. Mas por que a Bíblia diz assim? E antes mesmo, né, no ministério de Elias, de Eliseu, houve ressurreição. Mas por que a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem? Porque na verdade Jesus foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. Todos que ressuscitaram voltaram a morrer novamente. Eutico voltou a morrer, Dorcas voltou a morrer, todos que ressuscitaram, Lázaro voltou a morrer, a filha de Jairo não está viva até hoje, voltou a morrer, mas Jesus está vivo. Ele foi o primeiro, ele é a primícia dos que dormem, ele está vivo, ele morreu e ressuscitou para viver eternamente. Quando Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo, me parece que 14, ele fala isso, que como Cristo é a primícia dos que ressuscitou e vive para sempre, nós também, quando ressuscitarmos com ele, viveremos para sempre. A Bíblia diz no capítulo 5 de João, versículo 25, que a hora vem, agora é, e que os mortos ouvirão a sua voz. E desde Daniel, lá no capítulo 12, versículo do 2 ao 5, Daniel fala que uns naquele dia ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Então o homem está pronto a um dia ressuscitar. Tanto que na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, Marta e Maria questionaram a Jesus porque ele não veio antes. E especificamente Marta, quando Jesus fala assim, Marta, eu não tinha dito que teu irmão há de ressuscitar? E lá no versículo 24 ela diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus falou no versículo 25, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele é a primícia dos que assim o fizeram, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar para viver para sempre. Então a igreja, quando for
ressuscitada, quando ressurgir dentre os mortos, não é para morrer novamente, é para viver para sempre, vai tomar um corpo glorificado. Então a Bíblia diz, numa análise escatológica, que primeiro a igreja vai ressuscitar e simultaneamente vai ter um corpo glorificado. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 a seguir, que diante das últimas trombetas, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos seremos transformados. E a Bíblia diz que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Então nós vamos cantar o hino: tragado foi a morte, ou tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então nós vamos vencer a morte e o inferno definitivamente. E o nosso corpo glorificado, o nosso corpo glorioso, vai ser um corpo que não vai obedecer às barreiras ou os limites da lei da física. Por isso que o poeta sacro, quando ele escreveu o hino da nossa harpa cristã, o hino de número 3, plena paz e santo gozo, ele parece que a estrofe de número 2, ele diz assim: neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Nesse tempo, ou seja, quando a igreja for glorificada, que a Nova Jerusalém descer entre os céus e a terra, só vai ter acesso à Nova Jerusalém, não é os judeus que vão ficar no milênio, mas a igreja que vai governar no milênio com Cristo. Eu não quero adentrar esse assunto porque nossa aula não é de escatologia, mas só dando uma pincelada. A igreja que vai governar com Cristo vai ter acesso à Nova Jerusalém como se fosse o seu QG, o seu quartel-general. Ela vai subir e descer quando quiser na velocidade da luz, vai piscar o olho, vai estar na Nova Jerusalém, diante do trono, conversar com Deus, depois voltar e estar na terra. Porque nesse tempo céu e terra serão a mesma grei, porque um corpo glorificado não respeita tempo, não respeita limites, não respeita barreira. Tanto que quando Jesus ressuscitou e o seu corpo glorificado, ele adentrou no cenáculo com todas as portas fechadas, mas o seu corpo não era um corpo de um fantasma, o seu corpo não era um corpo de um espírito, porque ele pediu para ele ser tocado por Tomé, ou seja, é um corpo palpável, mas um corpo glorificado. Vibre, adore ao Senhor, glorifique a Deus por essas verdades bíblicas. E começando a correr e indo para o final, a Bíblia mostra assim: o segundo subtópico, Cristo elevado à direita, Cristo elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ele está acima do diabo, acima do inferno, acima de tudo. Como eu falei antes, colocar à direita é quando o rei colocava o seu principal ministro, o seu governante. Ou seja, Cristo está à direita de Deus como governante, como ministro, como aquele que domina o universo, que tem poder sobre tudo e todos. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, ou seja, nós vamos governar com ele. Por isso que a Bíblia mostra, e Paulo enfatiza isso por 106 vezes, a palavra em Cristo, e só aqui aos Efésios ele fala isso, me parece, por 36 vezes, dessas 106, 36 ele fala aos Efésios, em Cristo é dentro de, com ele, ou seja, em Cristo, por causa de Cristo, dentro de Cristo. Quando eu falo a palavra dentro, é junto com ele. É a mesma expressão que ele usou quando ele falou em João capítulo 14. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai. Gramaticalmente ele está muito correto. Aliás, o Senhor nunca errou. Ele não disse ninguém vai ao Pai como se o Pai estivesse alheio ao Filho. Mas ele disse ninguém vem, ou seja, o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A mesma expressão a igreja vai usar nesse dia. Ninguém vem a Cristo sem passar pela igreja. Louve a Deus por essas verdades bíblicas. E o terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Acima de qualquer governo dos homens ou dos demônios, ou até acima dos anjos. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que Deus deu um nome mais excelente que o nome de qualquer anjo. Deus deu esse nome mais excelente a Jesus. E esse nome também será um nome mais excelente para a igreja. Que a igreja, quando triunfar, os anjos serão os nossos conservos. Inclusive, a Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Deus fez Cristo cabeça da igreja. Em segundo lugar, Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Como nós somos a expressão de Cristo, inclusive a palavra cristão significa Cristo em miniatura, pequenos cristos.
Nós somos cristãos, ou seja, os maiores representantes de Cristo aqui na terra somos nós, igreja. É por isso que a igreja é chamada, nós cristãos individualmente, somos chamados de embaixadores do reino. Por que embaixador? Porque um reino, um governo, ele coloca um dos seus representantes em um país distante e aquele representante é o seu embaixador. E ali, aquele embaixador forma uma embaixada que representa os costumes, a lei daquele país que ele representa. Então, aqui na terra, você não está em definitivo. Nós somos embaixadores de Deus, ou seja, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. A embaixada é a igreja e nós somos, como indivíduos, embaixadores. Somos representantes diretos do próprio Cristo. E somos também o seu corpo e ele é cabeça da igreja e também dominador e cabeça de todo o universo. E agora, a nossa conclusão é que Cristo, ele não tem nem igual e nem rival. Com todas essas definições, Cristo não tem rival nem igual. Algumas pessoas colocam na sua ideia, no seu subconsciente, Jesus no ringue junto com o diabo lutando pelas almas como ambos tivessem a mesma força. Não, Jesus não tem rival, Jesus não tem igual. Ninguém pode rivalizar contra aquele que tem um poder que está acima de tudo e de todos, e ninguém pode se igualar a ele. E a conclusão diz o seguinte: a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós, de tudo aquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Seus atos poderosos viabilizam essa transformação e a glorificação. Assim como ele nos transformou em um novo homem, uma nova criatura, nosso corpo mortal será transformado e também glorificado. Essa transformação interna vai ser mostrada externamente, manifesta quando o nosso corpo mortal, o corpo que envelhece, o corpo que adoece, ser um corpo glorificado. E nessa ocasião, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, todo o seu sofrimento é passageiro, todo esse sofrimento vai ter um fim definitivo. Deus abençoe a tua vida. Essa foi a nossa pré-aula. Você que ouviu-nos por esse instante e não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Desse lado, deixe o seu joinha, o seu like, porque aí você está fortalecendo esse canal e divulgando essa mensagem. Deus abençoe cada família. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada indivíduo, cada família, cada irmão em Cristo. Ser com todos, desde o sul ao norte do meu país. Cada região, cada local. E as pessoas que estão ouvindo fora, África, Portugal, seja lá onde for, leva essa mensagem do teu reino e o conforto para cada coração. Glorifica o teu nome. Ser com todos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço. Deus abençoe. Amém.